Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí ao último dia da Escola de Verão da Computação, né? Espero que vocês tenham gostado até aí. Tá? Agora, hoje, a gente vai começar o dia com uma palestra aqui do nosso estimado professor Fernando Magno Quintão Pereira, né? Acertei seu nome, não acertei? Vai ser um mini curso, tá? Então a ideia é ter um formato mais interativo, vocês podem participar, fazer perguntas no meio se quiserem. Tá? Que o Fernando vai falar sobre programação Kotlin, com ênfase no desenvolvimento de aplicativos para Android, correto? Eu vou passar aqui a bola para ele e espero que vocês aproveitem aí. Deixa eu ver. Oi, gente, então, bom dia, eu sou o Fernando. Desculpa o atraso. Eu tinha colocado as notas de aula no Git, aí eu fui baixar ele aqui na UFMG, só que eu tinha esquecido minha senha. Agora com o KeyChain, a senha fica no computador, eu nunca tenho que lembrar. Aí eu não lembrava mais minha senha, eu tive que fazer outra. Assim, né? Enfim. Então eu vou estar dando um curso de 2 horas de Kotlin. Vamos tentar fazê-lo de forma interativa, né? Eu converso com vocês conversam comigo. Alguém aqui já programou em Kotlin? Alguém nunca programou em Kotlin? Alguém não sabe se já programou ou não? Alguém já ouviu falar de Kotlin? Um pouco? Por quê? Por causa de quê? Do app, do Android. Mas não é em Java que a gente programa aplicativo? Também? Então, o que está acontecendo? Então, assim, tudo bem. Então, Kotlin, de fato, é uma linguagem de programação para desenvolvimento de aplicativos móveis, mas não só para isso. É uma linguagem de programação de propósito geral. Hoje, ela serve um propósito que Java servia, serve ainda, não é? Alguém já desenvolveu aplicativo em Java, um pouquinho? Qual que é a parte ruim de escrever programa em Java? Não tem parte ruim? O que vocês acham? Quando a gente compara Java com Python, por exemplo, assim, Java vai ter vantagens e desvantagens, não é? Se uma vantagem de Java sobre Python. É uma linguagem de classe. Python tem classe também. Assim, def classe, 2 pontos. Em Java, a gente tem que declarar o tipo, não é? Tipos evitam erro, sem dúvida. Então, assim, se o programa começa a ficar muito grande, é mais fácil de documentar, né, o tipo documento programa. Desvantagens de Java com relação a Python. Verboso, né? Todo mundo reclama. Assim, para eu fazer um Hello World em Java, public static t, abre chaves, fecha chaves, aí lá dentro, public static void main, aí tem um string args, mesmo que eu não use, aí depois um system.out.println, hello, ponto vírgula. É grande, né? Então, assim, Java é uma linguagem verbosa. Java é uma linguagem mais antiga, assim, relativamente antiga, né? Claro que tem linguagens de programação muito mais antigas, mas alguém sabe quando que Java apareceu? Assim, com mais ou menos 5 anos de variância. Anos 80. O que vocês acham? Antes ou depois de 1980? Antes ou depois do fim da guerra entre o Irã e o Iraque? 88. Não, foi depois. Java, assim, o primeiro Java já existia em 91, mas assim, era um pouco diferente do Java que existe hoje. Assim, a linguagem evoluiu muito, não é? Mas assim, já tem assim, quase 30 anos, né, que a linguagem surgiu, assim, 25 anos quase. Então, assim, nesse ínterim, já foram assim, desenvolvidas várias ideias em linguagens de programação que já foram incorporadas em outras linguagens. Como a trivia, vocês acham que Python é mais nova ou mais velha que Java? Python. Mais nova. Qual mais nova? Muito mais nova ou pouco mais nova? 5 minutos mais jovem.
Python também surgiu no início dos anos 90. Assim, em 94 já tinha versão estável, mas Python é uma linguagem um pouco diferente, que ela mudou. Assim, entre o 2.7 e o 3.0, a linguagem é diferente. Então, assim, a Python mais nova, ela é bem diferente da original. Ah, tá. Ah, ok. Ah, ok. Ok. Então, mas enfim, então, Kotlin é uma linguagem bem mais nova. Ela tem, assim, já tinha uma versão estável há uns 5 anos atrás, mas a linguagem continua em amplo desenvolvimento, né, mas ela é bem mais jovem. Então, assim, em 20 anos, surgiram muitas coisas que, na época, James Gosling, né, que inventou Java, não que conhecia, mas não usava, e hoje isso já é comum. Uma das maiores inovações em linguagens de programação nesses últimos 20 anos, na verdade não é bem uma inovação, mas uma das maiores mudanças em linguagens de programação nesses últimos 20 anos, alguém consegue pensar? Assim, Java não demorou a incorporar, mas, por exemplo, Python, JavaScript, C#, todas elas já têm isso. Hã? Expressões lambda, mas junto com expressões lambda veio essa ideia de tornar o programa muito mais funcional, mais próximo de linguagens funcionais, tipo ML, Haskell, Elixir. Alguém já ouviu falar de Elixir? Sabe, assim, em qual país que Elixir surgiu? No Brasil, é uma linguagem brasileira. Então, assim, se vocês não ouviram, vocês ainda vão ouvir falar de Elixir, é uma linguagem que está ficando bem conhecida. Mas, enfim. Então, recentemente, essas características de linguagens funcionais passaram a ser incorporadas em linguagens mainstream, como Java ou C++, por exemplo. Então, hoje é possível programar de forma bastante funcional. E algumas linguagens deixaram isso como a norma. Então, assim, por exemplo, em Java, quando a gente olha para um programa, não é bem um programa funcional, é um programa mais orientado a objetos, né? Assim, isso que para isso que a linguagem serve. Mas eu consigo fazer um programa bem funcional em Java. Agora, outras linguagens mais modernas, por exemplo, Scala, JavaScript hoje, mesmo Python hoje, elas são muito mais funcionais. A gente consegue escrever um programa sem falar de objetos, sem falar de classes, por exemplo, simplesmente combinando funções. E essa é um pouco a ideia de Kotlin. Então, assim, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da sintaxe da linguagem, e a gente tenta desenvolver uma app muito pequenininha, só para fazer um Hello World no telefone, no emulador. Tudo bem? Então, bom, Kotlin é uma linguagem para desenvolvimento de aplicativos, que é um mercado multimilionário. Alguém sabe qual que é o aplicativo mais baixado? Assim, entre todos os aplicativos do mundo? Alguém... Assim, os 5 mais baixados vocês devem acertar, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, Facebook Messenger. Então, bom, o Tinder eu acho que não deve estar entre os 10, não. Mas enfim. Então, assim, e tem alguns que foram aplicativos de muito sucesso, tipo Angry Birds, por exemplo, quando começou, né, virou uma febre. Então, assim, é um mercado disruptivo. Assim, as pessoas aprendem, fazem aplicativos, alguns dão muito certo. É claro que não é um mundo muito democrático, né, alguns aplicativos nunca são baixados, enquanto outros são baixados muitas vezes. Então, assim, é uma curva de potência, né? Assim, cai muito rápido a quantidade de downloads. Mas, só para vocês terem uma ideia, né? Então, assim, do 7 mais. Assim, a Facebook, por exemplo, tem 3 deles. Então, assim, o Facebook, Messenger e o WhatsApp, esses são aplicativos da Facebook, são muito baixados. A Instagram também. Então, e no Brasil? Vocês conhecem algum aplicativo de muito sucesso no Brasil? Hã? Tem o Cartola, tem o aplicativo do Banco do Brasil, assim, que é muito baixado. Mais algum? Esse eu não sei se é brasileiro, mas assim, é muito usado no Brasil, sem dúvida. Sem dúvida. Bom, tem várias histórias assim, interessantes aqui no Brasil. Eu até coloquei algumas reportagens aqui que eu tirei recentemente, inclusive, né, no final do ano passado. Então, também é um mercado muito, muito rico no Brasil. E a gente desenvolve aplicativos em quais linguagens de programação? Você tem 3 principais. Java.
Não nativamente. Dá para escrever aplicativos em Python, mas assim, a gente precisa compilar para alguma outra coisa. Mesma coisa, a gente assim, consegue executar no browser, né, mas assim, não vai executar diretamente no telefone. Swift para iOS, né, assim, para iOS, que veio substituir Objective-C, assim, que era uma linguagem que também era usada nos aplicativos da Apple. C++, então assim, a gente consegue desenvolver aplicativos em C++ nativamente, né, para executar no Android, e Kotlin. Então, assim, Java, C++ e Kotlin são as linguagens que são suportadas nativamente nos telefones. Quando eu falo nativamente, essa linguagem é virtualizada, tem uma máquina virtual lá que vai executar o programa, mas assim, eu não preciso transformar aquilo em outra linguagem de programação diferente. Por exemplo, eu consigo escrever aplicativos em Python, mas vou transformá-los em outra coisa. Eu vou compilá-los para o bytecode Java, por exemplo, né? Então, assim, não é nativamente executado no telefone. JavaScript, mesma coisa. A gente consegue executar no browser, né, do telefone, mas ele é emulado lá no navegador do telefone. Bom, então, assim, tem várias linguagens. Bom, então, igual a gente teve essa discussão, né, Java já é uma linguagem um pouco mais antiga. Tem algumas reclamações. A principal é que é uma linguagem muito verbosa. Então, assim, é uma linguagem muito verbosa. E como ela demorou a incorporar essas características de linguagens funcionais, a sintaxe é um pouco estranha. Assim, escrever uma expressão lambda, eu falo que é uma expressão lambda. Em Java, assim, a gente tem que escrever muita coisa. Então, não é a sintaxe mais natural possível. Então, assim, se a linguagem veio depois, já é possível incorporar essas mudanças na linguagem. Enfim, Java não tem um REPL. Alguém já ouviu falar de REPL? R-E-P-L? Exato, esse ambiente interativo, onde eu consigo escrever o programa, eu aperto Enter, aí ele imprime alguma coisa. Quando a gente programa em Python normalmente, né, quando a gente está testando algum script, é assim que a gente usa. JShell. Então, assim, quando a gente programa em linha de comando direto, né, então isso é um read, evaluate e print loop. Então, assim, eu consigo escrever coisas, avaliá-las e imprimi-las ao mesmo tempo, né? Não é algo que vem nativamente em Java. Enfim, aqui um REPL em 4 linguagens diferentes. Vocês conseguem ver quais linguagens são? Hã? Você pode copiar para aqui a apresentação? Posso, por quê? Para ela, porque aí ela sem pendrive. Ah, tá. Eu vou copiar a apresentação. Então, espera aí, vou fazer isso. Enquanto isso, a Arbex vai ter. Depois da filmagem, retira tudo. A filmagem retira Ok. There you have it. No problem. Gente, então, ups. Aqui eu tenho 4 prompts de comando, 4 REPLs. Vocês conseguem imaginar quais linguagens de programação que são essas? Essa primeira aqui, por exemplo. Essa primeira é fácil. Assim, esse triplo maior, né, Python. Esse aqui. Esse aqui é mais difícil. Isso não tem problema, não. Essa aqui também é difícil. Prolog. Essa aqui é bem difícil. OCaml. Alguém já vai falar de OCaml? OCaml é o ML francês, isso aqui é ML. Então, assim, então, isso é o REPL. Então, assim, é algo que normalmente a gente não usa em Java, que outras linguagens hoje incorporam. Então, alguém sabe a nacionalidade de Kotlin enquanto linguagem de programação? E qual país que ela apareceu? Assim, a maior chance é falar Estados Unidos, né? Mas ela não é uma linguagem americana, não. Russa. Kotlin apareceu na Rússia. Enfim. Alguém sabe em qual empresa que ela foi feita? JetBrains. Alguém sabe mais alguma coisa que a JetBrains fez? IntelliJ.
Android Studio é da Google, mas da JetBrains também. Mas então assim mas IntelliJ, então assim coisas da JetBrains. Enfim, instalar a linguagem é bem simples. Assim, ela já tem distribuições para Linux, para OS X. Então assim, a gente consegue instalar em linha de comando dessa forma. Se vocês baixarem Android Studio, vai vir o interpretador da linguagem Android Studio. A gente pode instalar, então, via IDE. Okay. Para executar programas em Kotlin, bom, tem várias formas diferentes, né? Vou escrever um programa aqui, a gente executa ele só para vocês verem. Vocês conseguem ver aí atrás? Médio. Se o fundo fosse preto? Ixi, espera aí. O melhor é o fundo preto? Não, sim. Então, aqui eu estou compilando o programa. Depois eu mostro o programa de novo. Para executar um programa, um .jar, como é que eu faço? Então, esse é o nosso primeiro programa em Kotlin, chama Hello World. Uma coisa que a gente nota é que a linguagem ela é 100% compatível com Java. Então, quando eu compilo um programa em Kotlin, eu vou gerar um arquivo de bytecodes que eu consigo executar com o interpretador Java, com a máquina virtual Java, assim, com hotspots, com assim, qualquer interpretador Java vai executar esse programa. E uma coisa interessante é que eu consigo importar classes criadas em Kotlin em um programa Java e vice-versa. Eu consigo importar classes Java em um programa Kotlin. Então, assim, quando eu compilo um programa Kotlin, eu gero um punhado de .classes, que eu consigo empacotar em um .jar, igual eu fiz agora. Gente, aqui é o nosso programa. Quais as diferenças mais óbvias para um programa em Java? Ele não precisa estar num espaço de nomes, né, chamado classe. Ele não precisa estar dentro de uma classe para funcionar. Mas o quê? Assim, eu não preciso indicar diretamente, né, assim, de onde vem esse método print. Ele existe no espaço de nomes global da linguagem de programação. Mas o quê? A sintaxe para declarar tipos é um pouco diferente, não é? Então, assim, isso é um programa em Kotlin. Normalmente, eles vão ser menores do que os programas equivalentes em Java. Bom, aqui é só como que eu consigo executar o programa. Eu consigo interpretar os programas também, usando o REPL.
Bom, isso é o ambiente de execução em Kotlin. Ele é um pouco, assim, Kotlin não foi feito para isso. Então isso é um pouco lento. Fica o coletor de lixo sendo executado aqui o tempo todo. Assim, quando eu programo dessa forma, né? Se eu tento usar a linguagem como uma calculadora, por exemplo. Mas isso também é Kotlin. Eu consigo fazer scripts com a linguagem. Assim, intuitivamente, vocês conseguem imaginar o que esse script está fazendo? Assim, a sintaxe é um pouco diferente, né? Assim, como? Está listando. Listando todos os arquivos que são diretórios. Assim, as pastas. Faz sentido? Médio? Não faz sentido. Então, assim, é claro que eu vou explicar essa sintaxe para vocês daqui a pouco, mas eu consigo usar a linguagem como uma linguagem scripting, assim, para chamar outros programas, né? Aqui, por exemplo, eu estou chamando um comando do Linux, assim, no caso do OS X. Okay? E ele tem esse efeito de listar todos os diretórios no qual estou. Assim, vamos tentar fazer um exercício em Kotlin, só para vocês verem mais ou menos como que se parecem os programas na linguagem. Então, eu quero ler um arquivo CSV. O que é um arquivo CSV mesmo? Assim, um arquivo com valores, né, separados por vírgula. Eu quero... Bom, esses valores são pontos, e só quero listar o x de cada ponto. Isso aí, eu só quero listar a coordenada x de cada ponto. Deixa eu tentar escrever isso aqui. Igual eu disse antes, a linguagem é 100% compatível com Java, então eu consigo importar qualquer classe que existe na biblioteca padrão de Java. Então, file é uma delas. Gente, essa linha aqui, ela é mais ou menos óbvia, né? Assim, o que está acontecendo, certo? E essa aqui? O que vocês acham? Assim, readlines produz alguma coisa, né? Que deve ser o quê? Sim, e readlines vai ler as linhas do arquivo, sem dúvida. E vai retornar o quê? O que vocês acham? Será que é a primeira linha só? Retorna todas as linhas. Assim, numa estrutura de dados, não é? Essa estrutura de dados deve ser o quê? Uma árvore. Não, né? Vou colocar as linhas numa árvore para quê, né? Deve ser uma lista. E drop é em uma lista, deve fazer o quê? Tira a primeira. Assim, tira a primeira linha tira o primeiro elemento da lista. É porque, assim, é um arquivo de pontos, aí a primeira linha é XY, que eu não quero. Quero só os números. Ok? Tá. Essa linha aqui é mais difícil, né? Assim, vocês conseguem imaginar o que pode estar acontecendo? Só para vocês terem uma ideia, o arquivo é assim.
Assim, o arquivo tem esse formato. E o objetivo aqui é só imprimir os x's. Assim, eu quero imprimir 1, 4, 5. Ok? Então, assim, o programa não terminou ainda não. Mas essa linha aqui, vocês acham que ela está fazendo o quê? Assim, tem vários comandos acontecendo aqui. Ó, então, primeiro eu estou chamando esse map. Vocês já ouviram falar desse arcabouço chamado MapReduce? Assim, faz mapas e reduções. Assim, ele ficou muito popular por causa da Google, não é? É como que a Google faz processamento paralelo. Então, o mapa faz o quê? Ele transforma uma coisa em outra coisa. Então, assim, aqui eu estou transformando uma lista de quem? O que tem dentro dessa lista? Assim, essa lista saiu daqui. O que tem dentro dela? As linhas do arquivo. As linhas são o quê, em termos de tipo? Strings. Então, eu tenho uma lista de strings. Ok? Então, eu estou aplicando mapa em cima de uma lista de strings. Então, mapa transforma uma lista em outra lista, de mesmo tamanho, mesma cardinalidade. Ok? Então, esse T aqui ele é mais difícil. Eu vou explicar ele daqui a pouco, mas ele é equivalente a isso aqui. Ó. Assim, não deve ter ajudado muito, não, né? Assim, o IT é só quando eu não preciso passar, quando a função só tem um parâmetro, eu posso chamar o parâmetro de T, assim, por default, para não ter que declarar. Mas essa sintaxe da seta aqui eu vou explicar daqui a pouco. Então, tudo bem. Então, eu estou mapeando uma lista de strings em uma lista de alguma outra coisa. Certo? O mapa ele recebe uma função que faz essa transformação. Então, isso aqui, isso tudo aqui, é uma função que transforma strings em alguma outra coisa. Se eu chamo split com vírgula em cima de uma string, que tem vírgulas, né? O que split deve fazer? O que vocês acham? Faz o que a gente chama de tokenização. Pega essa string e produz uma string e produz uma lista de strings, substrings. Okay? Então, assim, para cada vírgula, eu separei. Assim, cada vírgula delimita um token. Ok? Se eu chamo get de 0 em uma lista, o que eu obtenho? O primeiro elemento, certo? E se eu chamo esse método toFloat no primeiro elemento, o que eu obtenho? Uma string, eu transformo em um número de ponto flutuante. É por isso que eu não posso pegar o primeiro. Assim, a primeira linha, ela não tem número. Sim. Não, drop quer dizer que eu vou tirar até o x. Então, assim, eu estou tirando todos os elementos até o primeiro. Não, mas tipo assim, geralmente não começa listado, 0. Sim. E aqui, tipo, a primeira linha chama 1, não 0. Não, a segunda linha chama 1. Assim, drop 0 não vai tirar nada. Assim, eu estou tirando até o n, no caso 1. Então, eu estou tirando até o elemento 1, que no caso é o segundo. Ok? Mas é uma boa pergunta. E depois... Ups. Tá, aqui o programa terminou. Essa última linha está fazendo o quê? Então, assim, para cada elemento da lista que eu produzi no final, eu estou fazendo uma ação. Qual ação? Eu estou imprimindo esse elemento. Vamos tentar executar esse programa. A gente achou uma senha aqui.
Assim, dá um frio na barriga quando a gente faz essas coisas assim, né? Vai que não funciona. Tá, então, esse aqui é o nosso programa. É um programa bem diferente de um programa em Java, não é? Assim, se eu fosse escrever esse mesmo programa em Java... Assim, hoje em dia, Java tem esses recursos, né? Essas expressões lambdas, mapas. Assim, isso é recente na linguagem. Mas se eu fosse tentar escrever isso em Java antes de 2008, meu programa ia ficar bem grande. Assim, hoje ele ainda vai ficar grande, assim, não verticalmente, né? Mas vai ficar grande horizontalmente em Java. Mas é um programa bem mais conciso, assim, em vista do que ele faz, né? E isso é programação funcional. Assim, eu tenho um programa, e esse programa existe combinando funções, e cada uma dessas funções transforma um valor. Então, no caso, eu tenho um arquivo, o arquivo é transformado para uma lista de strings, a lista de strings é eventualmente transformada numa lista de strings, essa lista de strings, então, vai ser transformada numa lista de números de ponto flutuante. Aí, depois, eu faço um efeito colateral, né, que é imprimir esse valor resultante. Okay? Deixa eu mostrar mais alguns programas para vocês. Bom, está aqui o nosso programa. Então, assim, são algumas características gerais da linguagem. Então, assim, em Kotlin eu tenho alguns tipos que são primitivos. Kotlin é uma linguagem estaticamente tipada, igual Java, linguagem estaticamente tipada. Só que, vejam que, normalmente, eu não preciso declarar o tipo das variáveis. Assim, em Python eu declaro o tipo das variáveis? Não. Em Kotlin, normalmente, eu também não declaro o tipo das variáveis. Só que a forma como os tipos são encontrados nessas duas linguagens é bem diferente. Em Kotlin, quando que o tipo é descoberto? Quando o programa executa, assim, conforme o programa vai executando, os tipos vão sendo criados, vão sendo descobertos. E em Kotlin? Em Java, quando que os tipos são descobertos em Java? Quando eu compilo o programa, eu já sei o tipo de todas as coisas. Em Python, assim, em Python não faz muito sentido compilar o programa, né? A gente, assim, vai interpretando o programa. Mas, assim, quando eu termino de escrever o programa e o programa é sintaticamente válido, eu ainda não sei o tipo de nada em Python. Mas em Java, se eu termino de escrever o programa e o programa é sintaticamente válido, eu já sei o tipo de tudo. E em Kotlin, será que é parecido com Java ou é parecido com Python? Hã? Com Java. Mas em Java eu tenho que declarar os tipos, não tenho? Como? Em Java? Não, sim, não. Vamos lá. Em Java, eu preciso declarar o tipo, certo? Então eu tenho que escrever o tipo. Int n, certo? Em Kotlin seria n, int. Em Java eu tenho que escrever. Aí o compilador, antes do programa executar, já conhece o tipo de todas as coisas. Isso é bem legal, porque, por exemplo, eu não preciso ficar guardando um espaço grandão para um inteiro, um objeto, né? Só um valor de 32 bits, por exemplo. Em Kotlin, o compilador já conhece o tipo de tudo, ou eu preciso esperar o programa executar, igual Python, para descobrir o tipo das coisas? O que vocês acham? Assim, o modelo de Python tem algumas desvantagens em termos de eficiência. Imagina que eu quero somar dois números em Python. Assim, se eu quero somar dois números em Java não é um exemplo muito bom, mas se eu quero somar dois números em C, assim, é uma instrução assembly só. Assim, add, L, aí dois registradores, lá eu somo os números. É super rápido. Assim, tipo, é um estágio do pipeline, acabou. Em Python, não. Se eu quero somar dois números em Python, o programa está executando, aí os números são ponteiros, né, para algum lugar lá na memória. Eu tenho que ver se esses ponteiros apontam para inteiros mesmo. Aí depois eu tenho que pegar esses inteiros, carregar os registradores, somá-los, depois pegar um outro, criar uma outra memória dessa, colocar um resultado lá dentro. Então, assim, é uma operação longa, custosa. Assim, para somar dois inteiros em Python, deve ser umas 40 instruções de x86. Tem erro, né? Assim, eu tenho que verificar se a memória existe, tem que tratar a exceção. Então, é um negócio que demora muito. Porque os tipos são descobertos durante a execução do programa. Em Java, não. Assim, em Java, tudo bem que o programa é interpretado na máquina virtual, né, mas é uma instrução de soma só na máquina virtual. Aí a pergunta é, será que Kotlin é mais parecido com Java
já conheço o tipo antes do programa executar? Ou é mais parecido com Python? Eu preciso executar o programa para saber qual que é o tipo das coisas. O que vocês acham? Hã? Com Java. Mas vejam bem, eu não declaro o tipo de nada. Está vendo? Eu não avisei para file que ele é um arquivo, nem para lines que ela é uma lista de strings, nem para xlist que ela é uma lista de strings. Então, como que é possível descobrir os tipos? Hã? Então, os tipos são descobertos via inferência. Assim, isso é uma característica muito forte de linguagens funcionais, tipo ML ou Haskell. A gente quase não escreve tipo nenhum. Assim, quando o programa é muito grande, tem vantagem em escrever os tipos. Qual que é a vantagem? O tipo é como comentário, né? Assim, a gente sabe muita coisa sobre os nomes quando eles são anotados com tipos. Mas eu não preciso escrever. Eu escrevo se eu quiser. Então, em Kotlin também, normalmente eu não preciso escrever. Em alguns lugares é obrigatório escrever. Por exemplo, toda função precisa dos tipos de declaração. Certo? Assim, ele tem um algoritmo de inferência que não é tão forte quanto o algoritmo, por exemplo, de Haskell, onde eu não preciso escrever nada. Uma pergunta, sim. Dúvida? Ah, tá. Mas, enfim, então, o compilador ele é esperto o suficiente para descobrir os tipos. Notem que isso é um algoritmo bem complicado. Assim, a pessoa que inventou isso ganhou o prêmio Turing. Sabe o prêmio Turing? É um prêmio bem difícil assim, de ganhar em ciência da computação. Poucas pessoas ganharam. Ele é tão difícil que Alan Turing nunca ganhou, por exemplo. Assim, ainda que ele tenha dado nome ao prêmio. Certo? Mas, enfim, então, assim, a pessoa que descobriu, foi um escocês, né, chama Robin Milner, que inventou o algoritmo de inferir tipos, ele ganhou o prêmio Turing, assim, entre outras coisas, por ter inventado esse algoritmo. Mas, enfim, então, em Kotlin, eu tenho tipos primitivos, igual em Java ou em C. Em Java, eu tenho... Em C eu tenho uma porção, né? Assim, todos os inteiros eles podem ter sinal ou não sinal, então isso multiplica por 2 a quantidade de tipos primitivos em C. Em Java eu tenho alguns também. E em Kotlin eu tenho alguns, assim, uma quantidade menor. Então eu tenho os tipos numéricos. Eu tenho... eu esqueci de colocar booleano. Tem booleano em Kotlin. E eu tenho os tipos de ponto flutuante. Assim, eu tenho os tipos inteiros, os tipos de ponto flutuante, e eu tenho booleanos. Esses são os tipos primitivos em Kotlin. Outros tipos, eles vão ser combinações desses. Assim, com estruturas de dados, né? Eu posso ter uma lista de inteiros, eu posso ter uma sequência de caracteres, como uma string, por exemplo. Enfim. Uma coisa interessante é que em Kotlin eu não tenho conversão de um tipo para o outro. Se eu tentar fazer isso, ó, deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero. Isso aqui não deve funcionar, não. Assim, isso aqui é um erro. Eu preciso converter explicitamente o número para o tipo que eu quero. Ups. Então, assim, é um pouco diferente de Java, né, onde eu tenho essas conversões implícitas. Assim, eu consigo transformar um double para um inteiro, por exemplo. Eu consigo transformar um inteiro em um double. Qual que é a desvantagem? Qual que é a vantagem do modelo de Kotlin? Aliás, qual que é a desvantagem? Qual que é a desvantagem de eu não ter conversões implícitas? Assim, a desvantagem é que eu não tenho, né? Assim, se eu quiser, eu tenho que fazer, certo? Mas qual que é a vantagem? Assim, qual que é a vantagem de eu não conseguir atribuir 129 a um double? Assim, tem alguma vantagem? Assim, normalmente conversões assim, geram muitos erros. Assim, por exemplo, se vocês tentarem imprimir, eu acho que é 1.6 em ponto flutuante, não imprime não, vai ser 1.5555559, por exemplo. Tem os números que, assim, com 32 bits, eu não consigo representar bem, não. Então, assim, isso evita esse tipo de erro, né? Se eles acontecerem, o programador sabe que eles podem acontecer.
Bom, avancemos. Então, novamente, as conversões de tipo elas precisam ser explícitas. E, igual eu falei, a gente pode escrever os tipos se eu quiser, mas eu não preciso. Então, por exemplo, esse aqui é aquele programa que a gente fez, né, só que em mais linhas. Então, assim, aqui eu fiz cada transformação explicitamente. Então, file retorna um valor do tipo file, FLE, ou F maiúsculo. Esse readlines retorna o que mesmo? Vocês lembram? Esse readlines. Ups. É uma lista de strings, certo? Esse drop em cima de uma lista retorna o quê? Ainda uma lista de strings. Ok? E o mapa? Assim, o mapa como split. Assim, eu tenho como entrada uma lista de strings e eu obtenho como saída uma lista de alguma coisa. Essa alguma coisa é o quê? É uma nova lista, né? Então, eu tenho uma lista de strings. Se eu obtenho o primeiro elemento de cada uma dessas listas, eu tenho o que agora? Assim, de novo, uma lista de strings. E se eu transformo em número de pontos flutuante, eu vou ter o quê? Uma lista de floats, né? De números de pontos flutuante. Então, eu posso anotar o programa se eu quiser, mas eu não preciso. Okay? Então, assim, isso é inferência de tipos. Java não tem, não. Mas, por exemplo, C# tem um pouquinho de inferência de tipos. Assim, eu não preciso escrever todos os tipos. C++ tem um pouquinho de inferência de tipos. Quando eu escrevo alto, por exemplo, em C++, eu vou estar inferindo os tipos ali. Certo? Então, assim, mas não é para tudo. Certo? Não é para tudo. Bom, só mostrar mais algumas estruturas de dados para vocês. Então, aqui eu tenho listas. Sim, dúvida? Sim, assim, ao contrário. Em Java, por exemplo, é um pouco diferente, né? Assim, esses tipos primitivos eles não são objetos, não. Em Kotlin eles são. Então, mas o compilador consegue otimizar isso. Então, se eu escrevo 2 mais 2, por exemplo, eu não estou trabalhando com duas estruturas de dados, não. São dois números mesmo. Assim, mas isso é feito pelo compilador. O programador vê isso como objetos. Tá bem? Então, listas, elas são a estrutura de dados mais comum em programação funcional. Isso já vem lá de Lisp. Assim, no finalzinho dos anos 40, assim, quando surgiu o Lisp, assim, é uma das linguagens de programação mais antigas que existem. Assim, alguém sabe o que significa esse nome? Lisp? List Processor. Então, assim, é uma linguagem que foi feita para manipular listas, né? Então, assim, é uma característica muito forte em linguagens funcionais. Então, quase todas as linguagens funcionais, bom, todas que eu conheço, elas vão ter essa como a estrutura de dados principal. Então, assim, em Kotlin, listas são muito usadas também. Listas encadeadas mesmo. Então, o custo para eu acessar o enésimo elemento de uma lista encadeada é N. Eu tenho que percorrer toda a lista até encontrar o enésimo elemento. Mas, normalmente, os algoritmos que a gente usa, eles só lidam com o primeiro elemento e com a cauda da lista. Então, assim, eu tenho várias operações que eu consigo fazer sobre uma lista, pegar o primeiro, assim, o último, tirar alguns elementos, verificar se um elemento existe na lista, obter um elemento em particular, obter o índice de um elemento em particular. Assim, é clara a diferença entre get e index of? Assim, aqui eu pego o elemento 2, ou uma referência para o elemento 2. Aqui eu quero o elemento que está na segunda posição da lista. Bom, eu posso obter uma sublista, eu posso tirar um pedaço de trás da lista. Assim, o drop tira da frente, drop last tira um pedaço de trás da lista. Okay? E uma outra estrutura de dados bem comum são essas sequências, esses intervalos, ranges. Então, é igual em Python. Assim, em Python eu tenho ranges também. Vocês lembram? Assim, quando eu faço um for em Python, é em cima de um intervalo, não é? Assim, em Kotlin é a mesma coisa. Então, eu tenho essa sintaxe aqui para escrever intervalos numéricos. Então, um intervalo é igual a uma lista. Assim, é um subtipo de lista.
Então, ele é uma sequência só que de números inteiros. Então, eu também consigo aplicar várias operações sobre esses intervalos, inclusive transformando-os em listas. E é assim que a gente define estruturas de controle. Então, por exemplo, um for, eu faço um for em cima de um intervalo. Aqui é muito parecido com Python. Não é? Eu consigo fazer, assim, um condicional em cima do intervalo. Então, normalmente, é um recurso que a gente tem para implementar estruturas de controle. Aqui é aquela função que a gente usou, o map. Map é uma função de alta ordem. Já escutaram essa expressão antes? Uma função que não recebe nenhuma função como parâmetro, nem retorna nenhuma função como parâmetro, a gente diz que ela tem ordem 0. Tipo println. Ela tem ordem 0. Ela recebe uma string como parâmetro, não uma função como parâmetro. Agora, se uma função recebe outras funções como parâmetro, a ordem dela vai ser 1 mais a maior ordem, dentre as funções que ela lê ou que ela retorna. Faz sentido? Tipo map, por exemplo. Map recebe uma função como parâmetro, uma função de ordem 0. Então, a ordem de map é o quê? É 0 mais 1, que é 1, né? Assim, a aritmética elementar, todo mundo é fera, né? Então, assim, map é a função de ordem 1. Esse map aqui, em particular, ele está fazendo o quê? Essa segunda lista aqui. Quer ver? A gente pode escrever diretamente. O que vocês acham que vai sair daqui? Aqui eu estou elevando cada número ao quadrado. Ou... E nesse caso aqui? Eu estou transformando em string e fazendo mais o quê? Concatenando. Tipo fatorial, né? Só que isso aqui é string. Ok? Como? Essa é uma boa pergunta. Eu ia falar dela depois. Mas funcionaria também. Ok? Sem dúvida. Ups. Ah, não. Não, em cima não. Eu só consigo usar o with uma vez. Assim, eu acho que aqui seria... Eu não sei, talvez seja ambíguo, deixa eu ver. Mas eu suponho que não vai dar certo, não. Talvez dê. Deu. Então, funciona. Mapas, então, usam funções. Essas funções, elas têm um nome. Elas chamam... chamam funções, né? Mas existe uma sintaxe especial para criar essas funções que eu vou usar só uma vez. Elas são chamadas de expressões lambda. Alguém já escutou essa expressão antes? Esse nome antes, expressões lambda? Existe em Python, não existe? Em mais quais linguagens? Hoje existe em Java, hoje existe em C++, existiu em JavaScript desde o começo. Certo? Então, o que é uma expressão lambda? De onde que vem esse nome, expressão lambda? Aquele filme, né? Lambda. De onde que vem esse termo, expressão lambda? O que vocês acham? Quem não acha nada? Tá, você acha alguma coisa. O que você acha?
Ah, não, deixa eu perguntar de novo, então. Quem não acha nada acerca da origem da palavra expressões lambda? Tá, isso vem do cálculo lambda. Já ouviu falar do cálculo lambda? Esse é um modelo teórico que define o que é computável, igual a máquina de Turing. Então, o cálculo lambda e a máquina de Turing eles são equivalentes. Tem um teorema que diz isso, chama teorema de Turing-Howard. Então, assim, a máquina de Turing e o cálculo lambda, eles resolvem os mesmos problemas. Então, o cálculo lambda é usado nas linguagens funcionais. Ele é o modelo que norteia as linguagens funcionais. A máquina de Turing é o modelo que norteia as linguagens imperativas, que tem atribuição à memória, que tem estado, mas são modelos equivalentes. Uma expressão lambda também é uma função. Por exemplo, então, f é uma variável, e essa variável ela aponta para uma função. Essa função é uma expressão lambda. Eu uso essa sintaxe para declarar expressões lambda. Assim, colchetes, colchete aberto, colchete fechado e os parâmetros. O que vem depois da seta é o que eu faço com os parâmetros. Outro exemplo. Aqui eu acabei de criar uma função. Assim, isso aqui não é uma expressão lambda ainda. Ok? Essa função ela faz o quê? Assim, ela é meio artificial, mas ela faz o quê? Assim, normalmente não é uma função que vocês escreveriam, né? Não é exatamente útil, mas ela faz o quê? Isso aqui retorna o quê? Isso aqui retorna o quê? Assim, se o número for maior do que... Bom, na verdade, se o número que estiver na posição, né, for maior do que -1, eu retorno o primeiro, né, 2, senão eu retorno o segundo. Okay? Um equivalente. O interpretador, às vezes, demora um pouquinho. Assim, agora deve estar chamando o coletor de lixo, por exemplo. Eu posso ter que reiniciá-lo. Então, isso aqui, essa linha aqui, é uma expressão lambda. Essa linha aqui é uma função. Assim, eu não consigo usar expressões lambda sempre que eu uso funções. Quando que eu preciso usar uma função? Por exemplo, expressões lambdas não têm return. Assim, expressões lambda, então, são comandos de uma linha só. Assim, na verdade, bom, pode ser múltiplas linhas, né? Mas é uma expressão só. Assim, eu não consigo encadear múltiplas expressões.
Se eu não consigo declarar uma variável, fazer alguma coisa com a variável e depois retorná-la. Ok? Hã? Não. Essa expressão lambda aqui, ela tem tipo. Um tipo diferente de void qualquer. Ó, por exemplo, isso aqui não vai funcionar, né? Mas essa expressão lambda aqui, ela tem um tipo qualquer. Assim, ela retorna uma coisa. De qual tipo? Não, essa aqui retorna um string. Você recebe um número inteiro e retorna um string. Então, essa expressão lambda aqui, por exemplo, ela recebe 3 parâmetros e retorna um inteiro. Então, assim, na verdade, elas nunca vão ser void. Ok? Elas são tudo menos void. Então, assim, isso aqui são os exercícios que a gente acabou de fazer. Quais são os tipos aqui? Qual que é o tipo de L0, nesse caso? Assim, items é uma lista de quê? Inteiros. L0 é o quê? L0 é uma lista de quê? Hã? É uma lista de doubles. E E0? E0 é um double. E E1? Ó, essa aqui é um pouco mais complicada, né? Essa expressão lambda aqui, ela faz o quê? Então, se recebe um inteiro, se o inteiro for maior do que 4, retorna verdadeiro. Então, L1 é uma lista de quê? Booleanos. E o primeiro elemento é o quê? Um booleano. E nesse caso aqui, items é uma lista de inteiros. Se eu pego list of em cima de uma lista de inteiros, eu tenho uma lista de inteiros. E o primeiro elemento de uma lista de inteiros é o quê? Uma lista de inteiros. Em Java, listas chamam collections. É um collection.list. Então, esses aqui são os tipos de cada um desses valores. Ok? O parâmetro IT que vocês perguntaram, eu consigo. Sempre que uma função tem um parâmetro só, eu consigo usá-lo. É um parâmetro anônimo. Assim, esse IT vem do interpretador. Isso é comum em outras linguagens também, em Scala, por exemplo, ML, em linguagens funcionais, normalmente para simplificar a sintaxe. Bom, algumas estruturas de controle aqui. Igual eu falei, existe um for, que ele existe sobre listas, então eu consigo fazer alguma coisa, impor um predicado sobre cada elemento de uma lista. Existe o for each também. O for each ele chama uma função para cada elemento na lista. O for em cima de uma lista simplesmente faz uma iteração. Assim, o for em cima de uma lista é como um for em C ou em Java, por exemplo. Assim, para o primeiro até o último elemento, eu faço o que tiver no bloco de controle. Um for each vai chamar uma função em cima de cada elemento da lista. Ok? Bom, esse aqui é aquele programa que a gente acabou de ver. Agora, talvez fique mais claro, né? Esse map aqui, por exemplo, ele está fazendo o quê? Assim, esse é aquele programa que imprimia o X de cada arquivo CSV. Em várias, né? Assim, nesse caso, vai ser 2, de fato, porque só tem 2 elementos, de fato. Mas vai transformando uma string em uma lista de strings. Então, esse outro mapa aqui está fazendo o quê? Então, ele está transformando uma lista de strings em uma lista de strings, sempre pegando o primeiro de cada uma dessas listas internas. E esse for each aqui? O for each, igual eu falei, ele faz uma ação para cada elemento de uma lista. Nesse caso aqui, cada elemento de uma lista vai ser um número de ponto flutuante, e eu vou estar imprimindo esses elementos. Faz sentido? Assim, quando a gente olha para o programa, o que vocês acham? Ele é visualmente agradável ou ele é esquisito?
Bom, a gente faz um exercício mais, só para mostrar o que é um objeto e uma classe para vocês. Aí eu mostro, a gente tenta desenvolver um aplicativo bem simples. Uma outra função muito comum é fold. Alguém já ouviu falar de fold? Fold é o equivalente a reduce, é quase um reduce. Alguém já ouviu falar de reduce? Map reduce. Então, o mapa transforma uma lista em outra lista, e a redução faz o quê? Transforma a lista num elemento só. Então, por exemplo, se eu quero somar os elementos de uma lista, eu posso transformar a lista na soma dela. Ou se eu quero obter o maior elemento de uma lista, eu posso transformar a lista no maior elemento dela. Ou menor, por exemplo. Mapa e redução são algoritmos muito importantes em computação paralela. Por quê? Mapa é mais ou menos óbvio, né? Assim, mapa é muito paralelo. Eu consigo aplicar a ação em cada elemento da lista em paralelo. Um não depende do outro. Faz sentido? Redução também, mas assim, redução tem uma certa dependência. Mas também é muito importante em programação paralela. Por quê? Tanto que o arcabouço de programação paralela do Google chama MapReduce. Então, assim, a redução, se a função de redução, por exemplo, soma, ou máximo, ou média, se ela for associativa e comutativa, eu consigo transformar essa operação numa árvore. Eu faço 2 a 2, aí vou pegando os resultados, continuo fazendo 2 a 2. Então, assim, se eu tenho uma lista de tamanho n, eu resolvo a redução em log n operações. Assim, tendo n processadores, né? Cada um vai fazer log n esforço. Então, nesse caso aqui, vamos tentar entender essa sintaxe, né? Eu posso até escrevê-la aqui. Acabei de criar uma lista. Gente, o que vocês acham que essa linha está fazendo? Assim, é um pouco mais complicado. Assim, a sintaxe de fold ela é um pouquinho diferente da de map. Então, assim, uma redução... Assim, fold não é uma redução, mas eu vou explicar daqui a pouco o que é uma redução. Fold recebe 3 parâmetros. Assim, o primeiro é a lista, que está aqui. O segundo é um valor que a gente chama de semente. E o terceiro parâmetro é uma função. Sempre que o último parâmetro de uma expressão em Kotlin é uma função, eu posso passá-la assim, nessa sintaxe de bloco. Mas isso aqui é equivalente a isso aqui. Ó. Deixa eu ver se dá certo. Então, se o último parâmetro for uma função, eu posso passá-lo fora dos parênteses, só para ficar mais parecido com o programa em Java, por exemplo. Okay? Mas, enfim, o que vocês acham que esse fold aqui está fazendo? Esse último parâmetro é uma função. Essa função, ela recebe... O primeiro elemento dela é um elemento da lista, e o segundo é um acumulador. Então, vejam bem, aqui eu estou somando cada elemento da lista com um acumulador. O acumulador ele é inicializado com a semente. Ó, vejam bem, o acumulador, o ele é inicializado com a semente, e o x é um elemento da lista. Então, eu vou aplicando essa função vezes sobre vezes em cima dos elementos da lista. Nesse caso, eu estou fazendo o quê? Somando os valores da lista. E se fosse assim? O que vocês acham que essa função vai fazer? Ups, deixa eu trocar aqui.
essa aqui é melhor. Essa função está fazendo o quê? Ela está pegando o maior elemento da lista. Ok? Então, assim, é uma sintaxe muito conveniente para somar a lista, por exemplo, para pegar o maior elemento, para concatenar todos os elementos da lista. Então, esse folds aqui está fazendo o quê? Esse segundo aqui. Concatenando todos os elementos da lista. E esse aqui? O que vocês acham? Assim, novamente, esse X aqui é um acumulador e o E é o elemento da lista. Então, se o elemento for verdade, o que eu faço? Soma 1 no acumulador, senão mantém o acumulador. O que essa função aqui está fazendo? Ela está contando a quantidade de trues na lista. Ok? Começa com 0. Ok? Essa aqui a gente já fez, né? Essa expressão toda aqui me dá o quê? A média inteira da lista. Veja bem, estou somando os elementos da lista e dividindo pelo tamanho. Divisão inteira, então não vai ter resto. Ok? Igual eu falei, se o último parâmetro for uma função, a gente não precisa passá-lo dentro de parênteses. E existe um equivalente uma função similar ao fold chamada reduce. O reduce nunca pode receber uma lista vazia. Então, a semente do acumulador é o primeiro elemento da lista. Então, assim, ele é um fold mais simples, que não é inicializado. Se eu sei que a lista não é vazia, eu posso usar um reduce. Ok? Um último exercício. Então, imaginem que eu tenho uma quantidade de pontos e eu quero obter o centroide desses pontos. Eu tenho assim, uma quantidade de pontos bidimensionais. E eu quero obter o centroide desses pontos. Você sabe o que é centroide? É tipo a média, né, o ponto médio, o centro de gravidade. Então, assim, para obter os centroides, como é que eu faço? Eu somo todos os x's, aí divido pela quantidade de x's. Isso me dá o x central. E para obter o y, mesma coisa com y, não é? Então, é um programa assim, bastante funcional. Ele envolve transformar os pontos em uma série de valores diferentes. Assim, eu vou mostrar para vocês, depois a gente tenta melhorar o programa, mas antes vamos tentar entendê-lo. Então, até essas 3 primeiras linhas aqui, a gente já viu, não é? Assim, li um arquivo, aqui o que eu fiz? Na segunda linha, transformei o arquivo em uma lista de strings. Na terceira, eu tirei o primeiro, porque a primeira linha é XY, são strings, não é o que eu quero. Não é? Tá bom. Aqui também a gente já viu, eu estou transformando... XL vai ser o quê? Uma lista, então eu estou pegando o primeiro elemento, a primeira string, e transformando para ponto flutuante. Ok? Tá, e essa linha aqui, XAVG, ela está fazendo o quê? Eu estou somando todos os elementos da lista com fold, certo? E depois eu estou dividindo pelo tamanho da lista, o que me dá o X central. Não, eu tenho que converter, senão eu tenho um erro. Tá? E a segunda, as duas últimas linhas fazem a mesma coisa para Y. Assim, esse programa, assim, ele não é exatamente feio, mas assim, também não é esteticamente bonito, dá para melhorá-lo. O que a gente poderia fazer? Transformar...
Ah, sim, sem dúvida. Eu posso fatorar esse código. Tem um código redundante aqui. Essas duas linhas, elas são iguais, não são? Então, assim, eu posso fatorá-las, transformando numa função só. Faz sentido? Olha, isso aqui é uma função. Recebo uma lista de números de ponto flutuante e eu retorno a média deles. O programa fica mais claro, né? Eu até consigo comentar o programa. Assim, eu consigo escrever o que a função está fazendo. Assim, é claro que retirar a média de uma lista é algo que já existe por padrão na biblioteca Kotlin. Então, eu poderia simplesmente chamar essa função de média. Chamar essa função de média. Ok? Eu até poderia mover mais código para dentro dessa função de média. Eu poderia, por exemplo, mover o código que faz a divisão da lista para dentro de média. Assim, isso já não começa a ser bom, não. Por quê? Assim, se a gente ficou pequenininho, né? Mas se a gente compara os dois códigos, qual que é a melhor função de média? Essa da esquerda ou essa da direita? A da direita é melhor, né? Por quê? Porque ela faz a média, né? A outra faz a média mais uma coisinha. Então, em programação existe um princípio, chama princípio da segregação de responsabilidades. Então, cada coisa, assim, cada nome deveria ter uma responsabilidade só. Ele é mais reusável. Vejam bem, a primeira função, ela só funciona para calcular média de listas de strings. Essa aqui calcula médias de listas de ponto flutuante, que é onde a gente espera ter a média mesmo. Assim, strings normalmente não tem média, precisa transformá-los para alguma coisa. E esses aqui, em particular, tem que ter uma vírgula. Então, assim, essa função é pouco utilizável. Essa aqui é muito mais reutilizável. Ainda que exista mais código redundante nesse programa aqui. Essas duas linhas, elas continuam redundantes. Por outro lado, essa função, eu consigo usá-la mais vezes. Faz sentido? Assim, a programação sempre é esse trade-off entre a quantidade de redundância que eu quero ter no código e a quantidade de reuso que eu quero ter nas funções que eu escrevo. É claro que eu consigo melhorar essa função ainda mais, esse código original. Ele está aqui. Eu consigo melhorá-lo um pouquinho mais ainda. Como? Eu posso fatorar o código também, mas uma coisa, assim, talvez assim, a direção melhor aqui seja a gente investir nos tipos de dados que eu tenho. Então, por enquanto, é que eu estou manipulando listas de strings e transformando essas listas em números. Uma vez que eu fiz o programa é pequeno, isso é fácil de... Assim, eu consigo ver o que está acontecendo, mas é difícil para outras pessoas entenderem esse programa. Assim, tudo bem, o programa aqui é pequeno, quem tiver boa vontade de ler o código vai entender. Mas, se ele começa a crescer, essa abordagem de ter tipos primitivos somente, ela deixa de ser boa. Assim, os meus tipos não estão modelando exatamente o meu problema. Então, eu posso tentar criar tipos mais expressivos. Um tipo mais expressivo para esse problema aqui seria o quê? Assim, um tipo óbvio, né? Seria uma classe chamada ponto. Então, eu posso criar uma classe chamada ponto. Então, em Kotlin, eu tenho essa noção de classes. Eu tenho uma noção de... Bom, eu não tenho interface exatamente, mas tenho algo parecido. Mas a gente não vai ver agora, não. Mas eu vou mostrar classes para vocês. Então, e ainda mais que, assim, fazendo dessa forma, o programa dá margem para muitos erros. Por exemplo, se a string não tem a vírgula, eu tenho um erro. Se a string não é um número de ponto flutuante, eu tenho outro erro. Então, assim, é difícil lidar com erros se os meus tipos eles não são estruturados. Então, eu posso tentar estruturar esses tipos criando classes. Aqui eu tenho uma classe chamada point. Ela é mais ou menos parecida com Java. Assim, tem algumas diferenças fundamentais. Onde que está o construtor dessa classe? Vocês lembram o que é construtor em Java? Java tem muito construtor, não é? Onde que está o construtor? O que é o construtor mesmo? Vocês lembram? Assim, é um método, assim, em Java é um método especial, ele tem 3 características. Quais que são?
Ele tem que ter o mesmo nome da classe na qual ele está inserido. O tipo de retorno dele é o quê? Não. O tipo de retorno é a própria classe. Só que eu declaro o tipo? Não. Certo? E ele tem a responsabilidade de inicializar o objeto. Isso é um construtor. Então, em Java, eu posso ter o construtor padrão. Se a classe não recebe parâmetros, eu tenho o construtor padrão. Esse nome soa algum sino? E em Kotlin, eu também tenho o construtor padrão, só que ele recebe parâmetros. Então, o construtor que é declarado na declaração da própria classe, ele chama construtor padrão. Então, nesse caso, eu recebo 2 argumentos, um x e um y, que são números de ponto flutuante. Quando eu crio um ponto, eu crio com essa sintaxe aqui. Notem que em Java eu preciso da palavra reservada new na frente do construtor. Em Kotlin, não. Assim, somente o nome do construtor já basta. Então aqui eu tenho o construtor padrão. Aqui eu tenho uma função. Essa função, ela tem esse nome, esse qualificador na frente, override. Vocês acham que ele quer dizer o quê? Assim, em Kotlin, eu também tenho essa noção de herança, igual em Java. Só que, se eu quiser sobrecarregar o nome de função, se eu quiser redefinir o nome de função, que já foi definido antes, numa das classes ancestrais, eu necessariamente tenho que escrever essa palavra, override. Senão o programa não compila. Ok? Bom, mas essas questões de orientação a objetos, a gente não vai falar delas muito aqui, não. Mas, agora eu tenho um tipo que, de certa forma, estrutura o meu problema. Em vez de eu ter que lidar com uma lista de strings e depois uma lista de pontos flutuantes, eu tenho uma lista de tipos. Olha como é que o nosso programa vai ficar agora. Olha só. Eu tenho uma função line2point. Está aqui. Ok? Eu recebo uma linha, uma string, e transformo ela num ponto. Ok? Esse programa aqui está fazendo o quê? O que é o resultado de mapear uma lista de strings usando a função line2point? Então, sim, essa função line2point, ela recebe uma string e retorna um point. Certo? Olha só. Se eu chamo map em cima de uma lista de strings, passando line2point, o que eu tenho? Uma lista de pontos. É legal, não é? Assim, esse estilo, assim, pergunta. Externe suas dúvidas. Essa é uma excelente pergunta. De fato, assim, x e y, assim, em Java eu tenho esses modificadores de visibilidade, não é? Vocês lembram disso? São 4 modificadores que eu tenho em Java. Quais que são? Eu tenho o padrão, eu tenho o private, protected e public, certo? Então, assim, são 4 modificadores de acesso. Em Kotlin, aqui é público por default. Será que isso é uma má prática de programação? Ter variáveis públicas em um programa é ruim? O que vocês acham? Hã? Não, o que vocês acham? Vocês já ouviram falar isso? Nunca declare suas variáveis como públicas? Alguém já falou isso com vocês? Ele explicou por quê? Ou ela explicou por quê? As pessoas falam essa palavra encapsulamento, não declaram suas variáveis como públicas, mas assim, qual que é a vantagem disso? Tem alguma? Então, assim, quando eu declaro... se eu consigo encapsular detalhes de implementação, isso é uma vantagem muito grande em termos de custo, né? Implementação costuma mudar muito, interfaces costumam mudar pouco, se tendem a mudar pouco, né? Então, se eu declaro minhas variáveis como privadas,
não variáveis, né? Se eu declaro detalhes de implementação como detalhes privados, eu, programador, eu fico livre para mudar esses detalhes sem afetar o código dos outros. Assim, para modificar um programa, é uma coisa meio orgânica, né? Assim, tem vários módulos, esses módulos trocam mensagens. Assim, muitas vezes, mas um programa ele não é feito para ser igual o tempo todo, né? Ele é feito para ele mudar mesmo. Assim, eu quero reusá-lo em outros contextos, eu descubro algoritmos melhores, então eu quero tirar um pedacinho e colocar um pedaço mais moderno, certo? Mas para eu poder fazer isso, tem 2 custos. O primeiro é o custo de eu ir lá, abrir o VI, um editor de texto, e alterar o código que eu quero mudar. E o segundo custo é qual? É de alterar todos os outros módulos que dependem da parte que eu mudei. Tipo, a mudança propaga, né? Uma altera a outra, que altera a outra, que altera a outra, etc. Agora, se os detalhes de implementação que eu preciso mudar são todos privados, qual que é o custo de mudar? É só o primeiro, né? É só o custo de abrir VI. Eu não preciso propagar as mudanças. Fica claro? Então, assim, essa foi uma ideia muito esperta em ciência da computação. Assim, é uma ideia que surgiu lá nos anos 60, lá na Noruega, essa ideia de encapsular os dados. Mas, enfim. Então, agora aqui, x e y são variáveis públicas. Mas será que não é ruim, não, um detalhe de implementação? Será que x e y é um detalhe de implementação? Aqui tem 2 coisas, né? X e y são constantes, eu não consigo mudá-los, não. Assim, eu não falei muito disso, não, né? Em Kotlin, quase tudo é constante. Vocês não conseguem mudar os dados muito facilmente, não. As listas, a programação é feita transformando os dados, mas produzindo dados novos, não transformando os dados no mesmo lugar que eles já existem. Assim, essa coisa de transformar dado, a memória, né? Eu vou lá e somo 1 na variável. Eu tenho um endereço de memória com 2. Eu vou lá e coloco 3 naquele endereço de memória. Isso é programação imperativa. Programação funcional, não. Eu tenho um endereço de memória como 2, aí eu pego um outro diferente e coloco um 3 lá. O 2 continua antigo, ele é persistente. Então, em Kotlin, quase tudo é persistente também. A gente não, assim, eu posso mudar, eu tenho dados mutáveis se eu quiser. Mas, assim, a sintaxe é diferente. Eu tenho que escrever var aqui, var. Mas, enfim, aqui é tudo constante, eu não mudo nada disso. Então, aqui x e y são públicos. Mas eles funcionam muito mais como uma interface de um ponto. Vocês já viram um ponto bidimensional sem x e y? Não, vocês podem chamar de outra coisa, tipo alfa e beta. Mas, assim, as 2 coordenadas vão estar lá, não vão? Então, assim, isso é a implementação, é a interface do ponto. É pública, mas é uma implementação que funciona como interface e que é pública. Eu não preciso encapsular. Ok? Mas, enfim. E aqui eu estou transformando uma lista de strings em uma lista de pontos. Ok? Para calcular os centroids, agora está aqui o meu programa calculando centroids, o programa inteiro. Dessa vez eu tenho uma lista de pontos. Vejam bem, essas 3 linhas, ok, não é? Essa linha aqui está fazendo o que mesmo? Hã? Uma lista de strings e uma lista de pontos, perfeito. Essa linha aqui está fazendo o quê? Então, assim, aqui eu estou pegando eu estou mapeando a lista de pontos para uma lista de quê? De pontos flutuantes. Cada x é um float, não é verdade? E aí eu estou pegando a média. E aqui é a mesma coisa para os y's. E é o nosso programa. Eu vou transformando os dados. Assim, isso é um programa bem funcional. Gente, deixa eu tentar fazer um Hello World em Android aqui, só para a gente ver. Vou fechar o terminal aqui. Até aqui tem alguma dúvida? Deixa eu apagar esses arquivos. Bom, mas como eu disse, né, Kotlin é uma linguagem que serve para escrever aplicativos.
Para escrever aplicativos, eu preciso de duas coisas, que são uma ideia de desenvolvimento. Pode até ser VI, se eu quiser. Se eu quiser testá-la, eu preciso de um emulador. Eu não instalei o emulador nesse computador. Ele é grandão. Assim, ele ocupa 3 GB de memória. Assim, eu tenho muitas fotos que eu não queria deletar. Então, mas eu trouxe o telefone celular. A gente pode testar no telefone celular. É muito fácil de carregar o aplicativo lá. Só que eu não trouxe o USB, não, se alguém tiver. Ok. Mas, enfim. Quais ideias que existem para Android? Alguém conhece alguma? Qual? Android Studio. Eclipse. Ok, eu acho que isso serve. Vocês viram igual o Obi-Wan Kenobi com a força. Mas, enfim. Então, assim, há várias ideias. Assim, tem duas aqui que são mais ou menos famosas, né? Essa aqui é qual? E essa aqui? IntelliJ. E essa aqui? Essa aqui também é mais ou menos conhecida, né? O Visual Studio. E essa aqui? Deve ser essa aqui, Córdoba, né? Deixa eu ver de cima. Não, é verdade. Essa aqui, Corona. Perdão, gente. Outras, né? Então, assim, tem várias. E tem editores de texto também. Então, assim, até com VI dá para desenvolver uma app. Ok? Bom, então, assim, o Android Studio surgiu no finalzinho de 2015. Então, assim, mas ele começou a ser usado mesmo em finalzinho de 2013. Mas começou a ser usado mesmo em 2014. Assim, já tem mais ou menos 4 anos, que é o que a gente vai usar. Deixa eu tentar fazer uma aplicação bem simples aqui. Então, aqui eu estou carregando o Android Studio. Ele vai demorar um pouquinho, assim, mas é suportável. Então, bom, eu tenho alguns aplicativos aqui. Criar uma aplicação nova é bastante simples. Então, deixa eu criar uma aplicação nova. Ela vai chamar como? FComp. Ela vai chamar FComp. A gente vai querer programar em Kotlin. Então, ela vai suportar Kotlin. Eu tenho que escolher qual que é a API na qual ela vai funcionar. Tem várias opções. O melhor é o quê, hein? Quanto mais antigo, melhor, né? Assim, então assim, a última que eu tenho aqui é a 14. Eu vou deixar no 15, que é o padrão. Bom, enfim, tem outras APIs aqui também para coisas que a gente utiliza, igual relógios, né? Para TV, até para veículos. Eu vou criar uma aplicação nova. Deixa eu ver se tem uma aplicação aqui. A minha aplicação nova... em Android, a gente tem esse conceito de atividades, activities. Então, todos os processos são atividades. Então, a gente vai começar com um vazio, uma atividade vazia. Ok? Então, ela está sendo criada. Ela demora um pouquinho. Tudo é empacotado estaticamente, o que quer dizer que, quando eu crio uma aplicação, eu tenho todo o software que eu preciso para ela funcionar em um telefone celular. Isso demanda que eu consiga pegar todos os pacotes necessários para que essa aplicação funcione. Isso normalmente leva um pouquinho de tempo. Então, mas aqui já foi criado. Então, close. Então, está aqui o nosso programa em Kotlin. Ela tem uma certa estrutura. Então, bom, o diretório onde ficam os programas chama Java, exatamente porque é para ser compatível com o desenvolvimento de aplicações em Java.
Então, eu posso escrever... Um mesmo aplicativo pode ser escrito em Kotlin e Java juntos, né? Eu posso ter programas em Kotlin, eu posso ter arquivos em Kotlin, e eu posso ter arquivos em Java. Um importa o outro. Isso é bem bacana em termos de compatibilidade. E ambas as linguagens compilam para o mesmo ambiente. Então, assim, antes, né, quando eu estava mostrando em desktop, eu estava compilando para bytecodes que iam executar na máquina virtual Java, usando hotspot aqui nesse computador. Aqui elas vão compilar para esse formato APK que o Android Runtime Environment executa. Okay? Então, está aqui o nosso arquivo. Ele vem com alguns recursos também. Em particular, ele vem com um arquivo HTML chamado... com o mesmo nome da classe, onde eu consigo fazer o layout do meu aplicativo. Então, por exemplo, ficou pequenininho, né? Ela só começa com um texto que chama, inclusive, Hello World. Deixa eu tentar aumentá-lo aqui. Então, vou tentar mudar a cor dele também. Então, a cor dele vai ser... Vai ser qual cor? A cor do texto. Não, a cor do texto seria branca no fundo preto. Então, vamos tentar. Branco. Ok. Deixa eu aumentar o tamanho do texto também. Então... Mas branco no fundo branco não está bom, né? A gente vai mudar isso. ST. Então... Ups. Ficou grande, né? 32. Ok. E aqui, vou mudar isso aqui também. Então, background, color, Android, background dark. Okay. Então, esse aqui é o layout da nossa, assim, do nosso aplicativo. Okay? Por enquanto, ele só faz um Hello World. Deixa eu ver mais alguma coisa interessante fazer aqui. Acho que está bom. Vou colocar um botão nele também, mas o botão não vai fazer nada por enquanto, não. Só para vocês verem. Então... E o texto vai ser... o nosso aplicativo, por enquanto, ele tá assim. Se eu quiser executá-lo, eu posso. Assim, normalmente, a gente usa um emulador. Só que, igual eu falei, o emulador demora muito tempo para abrir no meu computador. Então, vou simplesmente mostrar como é que eu faço isso no telefone celular. Tá bem? O USB no telefone. Ups. E para executá-lo, é bem fácil. Olha, tem esse dispositivo só. Se houvesse emuladores, eles apareceriam aqui também. Okay? Eu vou selecioná-lo. Isso vai demorar um pouquinho, mas assim, eventualmente o aplicativo aparece na janela do meu telefone celular. Enquanto ele vai aparecendo, a gente pode dar uma olhada em algumas coisas aqui. Então, todo aplicativo em Kotlin ou em Java vai ser uma atividade. Essas atividades elas são coordenadas por um arquivo XML chamado manifesto.
E o manifesto desse meu aplicativo em particular, ele está aqui. O que vocês notam? Ele tem uma atividade, e essa atividade ela tem 2 modificadores. Esses modificadores, será que eles querem dizer o quê? Então, aqui tem 2 coisas. O primeiro, o main, quer dizer que esse aplicativo, essa atividade é a atividade que abre o aplicativo. É tipo a porta de entrada do aplicativo, por onde o fluxo do programa começa. Ok? E esse launcher aqui, ele quer dizer o quê? Eu acho que talvez já tenha executado. Deixa eu ver se está funcionando. Gente. Vocês conseguem ver? Médio, né? Tem um botão aqui, clicável, só que por enquanto ele não faz nada. A gente pode fazer alguma coisa com ele. Tá bem? Agora eu me senti igual Moisés mostrando a tábua dos mandamentos. Ups. Bom, então isso aqui é para criar o aplicativo. Então, assim, eu tenho vários arquivos lá. Alguns são recursos, outros são texto em Kotlin. Esse aqui é o código da atividade que a gente acabou de criar. Tem uma interrogação do lado de bundle. Bundle é o tipo que esse método onCreate recebe. Essa interrogação, alguém imagina o que ela pode indicar? Essa é mais difícil, uma coisa bem assim, típica de Kotlin, não é? Mas o que acontece é que, em Kotlin, por padrão, uma referência não pode ser nula. Então, assim, eu não consigo apontar para null igual em Java. Se eu quiser que uma referência possa ser nula, eu preciso explicitamente escrever isso. Então, tem que ter uma interrogação nela. Então, assim, a gente quase nunca obtém aquela exceção null pointer exception em Java. Quase nunca. Assim, objetos que não têm a interrogação, eles nunca retornam um acesso inválido porque o objeto é nulo. Então, assim, bundle, por outro lado, pode ser nulo. Essa palavra override, a gente já viu, não já? Ou seja, main activity herda de algo chamado app_compat_activity, que define esse método onCreate. Okay? Então, eu preciso explicitamente indicar que há uma sobrescrita aqui, uma redefinição. Para executar o aplicativo no telefone celular é super tranquilo, mas a gente tem que fazer esse pequeno truque para habilitá-lo para depuração. Assim, de clicar 7 vezes no número de builds, né? Assim, parece essas coisas meio de esotéricas, né? Mas é assim mesmo. Então, assim, a gente clica 7 vezes no build number, e ele vai estar habilitado para... Bom, vai mostrar as opções de desenvolvimento, e eu consigo habilitá-lo para depuração. Assim, quase todo telefone vai ser assim. Os compatíveis com Android vão ser assim. Ou eu posso usar um emulador. Então, assim, para criar o emulador, assim, a gente consegue criar até em linha de comando. Então, o emulador é um pouco grande. Assim, ele é um telefone mesmo. Ele até consegue simular o recebimento de chamadas, simular o recebimento de mensagens. Ele tem uma arquitetura, normalmente vai ser ARM. Então, assim, nesse computador ele é emulado com QEMU, que é um emulador de ARM. Então, a gente consegue instalar via o kit de desenvolvimento, via o Android Studio, ou eu consigo criá-lo em linha de comando, dessa forma aqui. Então, uma vez que eu criei, ele fica habilitado para eu poder... Ups! Gente, eu acho que aconteceu uma calamidade aqui. Tá. Assim, só que demora assim, para ele começar a funcionar. Normalmente, quando a gente está desenvolvendo, a gente abre ele e não fecha mais. Ele é grande também, então assim, tende a ocupar alguns gigabytes de memória. Exatamente porque é um telefone. Assim, é uma máquina virtual. Bom, eu consigo criar, inclusive, novas imagens também em linha de comando, o que não vem tanto ao caso. Bom,
E a gente pode editar o nosso aplicativo, a gente pode fazer várias coisas com ele. Por exemplo, imaginemos que eu queira fazer esse botão da atividade, sei lá, lidar com algum evento. Vamos tentar fazer isso. Gente, são quantas horas? Horas felizes passam rápido, né? Eu vou criar um evento, tipo um promotor de eventos. E aí, dá para ver mais ou menos? Médio, né? Tá, tem nos slides, depois eu vou compartilhar. Tá? Mas, eu só criei uma função, ela mostra uma mensagenzinha. Eu preciso associar isso com o botão que a gente acabou de criar. Vamos tentar fazer isso. Então, vou lá no botão. Ups, tuf. Ó, aí tá lá. On click, toast me, que apareceu. Como é que vocês acham que... como que vocês acham que o Android consegue associar esse método? Assim, por que ele aparece aqui? Por que ele fica pronto aqui? Assim, como que o Android sabe que ele é um método que eu tinha intenção de fazer para tratar um evento? Assim, o que define um método que trata eventos? É a assinatura. Qualquer método que recebe um view, um objeto do tipo view, como parâmetro e retorna void, não retorna nada, é, por default, um método que pode tratar eventos. Então, assim, eu acabei de fazer a associação. Eu vou salvar. E eu vou executar de novo. Ok. Dessa vez deve demorar um pouquinho menos, mas assim... Mas é um tempo notável, de qualquer forma. Mas a gente pode ver ele funcionando. Quase. É ruim, né? Quando a gente não sabe o tempo que as coisas demoram, a gente fica com medo de prender a respiração até terminar. Então... Ahá! Ups! Oi, gente, espera aí que eu voltei a aplicação. Deixa eu executá-la de novo. Ó, eu acho que vocês não vão ver direito, não. Mas se eu clico no botão, aparece um oi pessoal aqui embaixo, bem pequenininho. Durante uma duração muito curta. Eu posso aumentar o tamanho dele também, para ficar maior. Mas isso é um evento. A gente pode criar outros. Por exemplo... eu posso fazer isso. Funciona. Não tem isso aqui, ó.
Bom, só uma coisa. Ainda tem 7 minutos. Deixa eu tentar criar mais um evento, então. Tá bom. Então, eu vou tentar fazer um botão que... Vou tentar fazer um contador. Então, assim, quando a gente clicar no botão, ele vai aumentando o contador. Deixa eu mudar o texto do Hello World para um número. Gente, então assim, eu vou tentar fazer um contador. O contador começa com 0, bom, o texto começa com 0, né? E eu quero ir atualizando o texto. Como que a gente faz isso? Como que eu pego o valor do contador? Hã? Eu posso tentar ler o texto, né? Vai ser uma string, aí eu transformo a string num número, aí eu tenho esse número. Não, tem que saber o nome do texto agora. Será que é isso mesmo? Bom, então, count string tem o texto do contador, que começa com 0. Para eu converter para inteiro, a gente pode usar a função de Java. Notem que count não é um val, é um var. Exatamente porque eu quero modificá-lo. É a primeira vez que a gente faz alguma coisa que não é funcional aqui no nosso curso. Tentemos. Ah, não. Está faltando uma coisa. Qual que é? Hã?
Sim, vivemos num país livre. É força do hábito. Não, posso tirá-lo. Sem os pontos vírgulas é melhor, né? Eu testei antes. Então, o computador está funcionando. Tudo bem que não é aquela aplicação que vai ser baixada milhões de vezes lá no... É o aplicativo do Ovo, foi baixado. Qual? É um Ovo, você tem que dar 1 milhão de cliques. Aí ele fez assim, só de clique. É mesmo? Às vezes a gente tem uma chance. Só põe um ovo, põe a imagem de um ovo aí. O nosso tem 2 botões. Gente, acho que tá bom, né? São 11h59. Ficou alguma dúvida? O que vocês acham? Sim. Como? Sim. Não, tem vários frameworks para desenvolvimento de aplicativos. Tem vários frameworks para desenvolvimento de aplicações reativas, síncronas. Veio agora uma biblioteca nova para criação de corrotinas, que é super bacana também. Assim, não tem esse event loop do Node.js, né? Mas tem assim, arcabouços para programação reativa. Sim? Você acha que o Kotlin vai sobrepor a Java? Vai ser mais utilizado? Java vai deixar de ser utilizado? Qual a tendência? É difícil de dizer, mas assim, a Google teve um problema com a Oracle, já tem alguns anos, né? Até sobre direitos de propriedade da linguagem Java. Por isso que eles decidiram adotar uma linguagem diferente. Aí houve vários candidatos, inclusive, Scala, por exemplo, era uma linguagem que era muito cotada para ser a nova linguagem do Android. Hoje, existe essa tendência de que se comece a dar mais e mais suporte a Kotlin e um pouco menos para Java, exatamente para evitar o problema judicial que aconteceu com a Oracle. Mas eu não sei, assim, essas coisas são difíceis de prever. Kotlin é uma linguagem que assim, a popularidade dela cresce muito, né? Dá para ver no Google Trends, ela faz é uma curva muito íngreme, né? E a gente, sim. Não dá para desenvolver o aplicativo todo em C++, não. Assim, um pouquinho de Java ou de Kotlin ele vai ter que ter. Assim, C++, assim, eu acho que não tem jeito, não. Assim, dá para fazer uma parte boa do aplicativo, a parte nativa, né? Mas assim, para chegar na parte de atividades, de interface, eu acho que você vai ter que usar ou Kotlin ou Java. Talvez tenha algum framework, né, que compila C++ para bytecode Java ou Kotlin, mas eu acho que assim, ela toda, sem nenhuma dessas outras duas, eu acho que não tem jeito, não. Eu acho. Em relação à performance, os dois teriam a mesma performance ou Kotlin piora devido a limitações do computador? Hoje, Java tem um desempenho um pouquinho melhor do que Kotlin, mas, assim, na verdade, tanto Java quanto Kotlin compilam para o mesmo ambiente de execução. Então, assim, o que vai acontecer é que a máquina virtual faz compilação just-in-time e ela faz compilação dos bytecodes Java, que tanto Java quanto Kotlin geram. Mas, assim, mas Kotlin, como tem esse modelo mais funcional, de muita transformação de dados, né, normalmente os programas tendem a ser um pouco mais lentos. Mas isso aqui lá no site do Kotlin tem nativo, né? Ele gera código nativo também. Não, quando a gente fala código nativo, na verdade, assim, esses códigos para o ambiente de execução Android, né? Agora, tem um compilador Kotlin para x86, né? Tá baseado em LLVM, por exemplo. Assim, aí, nesse caso, eu suponho que a linguagem vai ser muito competitiva, né, em termos de desempenho. E aí, pessoal, mais dúvidas? Sim? Hã? Esse semestre eu estou dando linguagens de programação, começa no dia 25, inclusive, e análise estática de programas, que dizem que é uma matéria que está bombando aí, todo mundo está querendo fazer, é muito bacana. Assim, do laboratório de compiladores. Quem quiser fazer pesquisa com compiladores.
Hã? Mudou um pouco o currículo esse ano, né? Mas eu acho que não. Eu acho que não. Mas assim, eu não tenho certeza, não. Tem que conferir. Linguagem de programação do 5º período. Análise estática, ela é optativa, né, da pós-graduação, mas a graduação pode fazer como optativa em qualquer período. E aí, pessoal, mais alguma coisa? Bom, então declaremos vitória, né?